Sabe, é curioso pensar, né? Enquanto a gente, como torcedor, vive aquela agonia, aquela euforia de cada jogo, do fim de semana, tem uma galera nos bastidores dos clubes jogando um xadrez que é, assim, completamente diferente. O tabuleiro deles não é o de agora. É o de 2026, talvez até 2027. É um quebra-cabeça de longo prazo. E parece que o Atlético Mineiro já está de olho numa peça bem específica para esse futuro, um nome que começou a circular com força. É isso mesmo. E o nome que a nossa fonte principal de hoje, uma reportagem do portal Fala Galo, coloca na mesa é José Enamorado, um atacante colombiano, 26 anos. E olha, não é um jogador qualquer não, a gente está falando do camisa 10, a referência técnica do Júnior Barranquilla, o cérebro do time. Mas é bom a gente deixar claro uma coisa desde o início, né? A fonte frisa bem, é uma fase de monitoramento. Ninguém bateu na porta com proposta oficial ainda. É aquela postura estratégica, sabe? De observar de longe, com calma. Ok, então vamos analisar isso. Se o Galo está gastando tempo, energia para monitorar um jogador lá na Colômbia, ele tem que ter algo de especial. O que faz desse José Enamorado um alvo tão interessante? A matéria descreve ele como o típico ponta que a torcida brasileira gosta de ver. Isso já chama atenção, mas o que me pegou mesmo foi um detalhe físico. O cara tem só 1,67 metros de altura. E aí tá um ponto fascinante. No futebol de hoje, que parece cada vez mais dominado por atletas de força, quase gigantes, né? Um jogador com essa estatura precisa ser, assim, excepcional em outras áreas para se destacar. E pelo que a análise indica, ele é. A baixa estatura dá para ele um centro de gravidade baixíssimo. E isso se traduz na prática em uma agilidade, uma capacidade de mudar de direção que é muito rara de se ver. Aquele famoso foguetinho de bolso, né? Mas na prática, em campo, como é que isso funciona? Pensa no último jogo do Atlético contra um time que estacionou o ônibus na frente da área. Linha de 5, todo mundo atrás. O time troca 500 passes de um lado para o outro, mas não consegue furar. Falta aquela faísca, sabe? A quebra. É exatamente esse o problema que um jogador com o perfil do Enamorado se propõe a resolver. A fonte destaca a capacidade dele no drible curto. Ele não precisa de um campo inteiro para jogar. Ele resolve num espaço de um guardanapo. Ele é a chave que pode destravar essa porta. Mas espera aí. A gente sabe que o futebol brasileiro é muito físico. A marcação aqui é muito pegada. A gente já viu muito ponta habilidoso que chega aqui e some no meio dos zagueiros. Essa baixa estatura não pode acabar virando uma desvantagem enorme para ele? É uma pergunta excelente. E o risco sempre existe, claro. Mas é aí que a inteligência do jogador entra em cena. Ele não é um jogador de trombada, de disputa de corpo. O jogo dele é baseado em antecipação, em velocidade. Ele não vai para o choque, ele evita o choque. Ele usa a aceleração para deixar o marcador para trás antes mesmo que o contato físico aconteça. Lembra do Bernard em 2013? Com aquela alegria nas pernas? A proposta de um jogador como Namorado é resgatar esse tipo de imprevisibilidade. As estatísticas que a gente vê em análises do futebol colombiano falam numa média de 4 a 5 dribles bem-sucedidos por jogo, e a maioria no terço final do campo. Isso é um número de elite. Nossa, isso é um volume altíssimo. Então ele não é só um driblador de efeito, ele é efetivo pra caramba. Precisamente, ele dribla com um propósito, com um objetivo. A matéria aponta que ele é um jogador agudo, que busca a linha de fundo o tempo todo. E no esquema do Júnior Barranquilla, ele é a principal válvula de escape. Quando o time está sufocado lá atrás, a primeira bola longa, a primeira virada de jogo é para ele. A equipe confia que ele vai segurar a bola lá na frente, vai conseguir o drible, ganhar uma falta. Dá tempo para o time respirar, sabe? Isso mostra que, além da técnica, ele tem uma importância tática gigantesca. Entendi o perfil dele, um jogador elétrico, né? Mas a gente sabe que ter talento é uma coisa, e encaixar no time é outra completamente diferente. Onde que ele entra nesse quebra-cabeça do Galo que a gente conhece hoje? Um time que tem Hulk, jogadores de outro calibre físico, de definição. Adicionar mais explosão pelas pontas. O Atlético tem finalizadores de elite, talvez a melhor dupla do Brasil.
mas às vezes a bola simplesmente não chega neles com a qualidade ou a frequência que deveria, principalmente contra adversários que se fecham muito bem. Falta aquele jogador que bagunça a defesa, né? Que atrai 2 marcadores e, com isso, liberou espaço para o Hulk ou para finalizarem mais livres. Exatamente, falta o caos organizado. Hoje, o jogo do Galo pelas pontas é muitas vezes mais de construção, de cruzamento, de força. A ideia com o enamorado seria adicionar uma camada de anarquia tática. Um jogador que no 1 contra 1 tem uma probabilidade altíssima de vencer a jogada. E isso não só cria uma chance direta, mas desmonta todo o sistema defensivo do adversário. Se ele passa pelo primeiro marcador, o segundo precisa sair da posição para cobrir, e é aí que o espaço aparece para os outros. Mas isso não significaria uma mudança de estilo de jogo? O time hoje depende muito da força do Hulk centralizado, da infiltração do Paulinho. Um ponta driblador clássico muda bastante essa dinâmica, não? Muda. E essa é a beleza do planejamento a longo prazo. Não se trata de abandonar o modelo de jogo que deu certo. Se trata de torná-lo mais versátil, menos previsível. É adicionar uma nova arma ao arsenal. Num jogo em que o adversário anula a força do Hulk com 2 zagueiros e um volante na sobra, você precisa de um plano B. O enamorado seria esse plano B de luxo, que pode virar o plano A dependendo do confronto. É a busca por soluções para problemas que o time já enfrenta. Faz todo sentido. É sobre ter mais ferramentas na caixa. Se o jogo pede um martelo, você tem um Hulk. Se pede uma chave de fenda de precisão, você teria um jogador como o enamorado. Analogia perfeita. E essa busca, pensando já em 2026, mostra uma maturidade de gestão, né? Eles não estão só tapando um buraco para o próximo campeonato. Estão construindo uma equipe capaz de se adaptar a diferentes cenários. Tudo isso soa muito bem no papel. Mas tem um problema. Um problemão, na verdade. Parece que o Atlético não foi o único a perceber o talento do colombiano. A coisa pode virar uma verdadeira novela, como diz a fonte, porque a concorrência é simplesmente brutal. E a lista de interessados diz muito sobre o patamar do jogador. Quando clubes de mercados tão diferentes, com tanto poder de fogo, estão de olho na mesma pessoa, você já sabe que a negociação vai ser um campo de batalha. O preço sobe, o leilão começa e o Júnior Barranquilla senta confortavelmente para assistir. Vamos começar a disputa aqui no Brasil mesmo. A matéria cita o Fluminense. O que eles podem oferecer que, de repente, o Galo não pode? Então, o Fluminense hoje oferece um argumento esportivo fortíssimo. Oferece a chance de jogar sob o comando de um técnico como o Fernando Diniz, e o estilo de jogo do Diniz potencializa demais jogadores técnicos, de drible, de associação. Fora a vitrine do Maracanã, um time que recentemente conquistou a América, que joga um futebol que encanta. Para um jogador com as características do enamorado, o dinizismo pode ser um projeto extremamente sedutor. Ou seja, a briga já começa difícil dentro de casa. E fora do país, a coisa só piora. A matéria fala no poderoso River Plate. O que o River tem na mesa? O River Plate não vende só um contrato. Ele vende história. Vende a mística da camisa, a chance de jogar um superclássico na Bomboneira, de ser ídolo no Monumental. Para um jogador sul-americano, isso tem um apelo quase incomparável. E, além disso, o River é uma plataforma comprovada de lançamento para a Europa. Eles têm um histórico de pegar talentos do continente e depois negociá-los por valores altíssimos. É um projeto de carreira muito claro. E se o jogador quiser pular essa etapa e ir direto para a Europa? Aí entra o Porto, de Portugal. Essa é a disputa mais complicada de todas. É a mais direta, né? O Porto é, há décadas, a principal porta de entrada para sul-americanos na Europa. Eles oferecem a chance de jogar Champions League quase que imediatamente. A Liga Portuguesa é uma excelente escola de adaptação tática e o clube tem uma estrutura fantástica. O argumento deles é simples: vem pra cá, se adapta, joga a maior competição de clubes do mundo e em 2 temporadas você vai estar num gigante da Inglaterra ou da Espanha. É muito, muito difícil competir com essa promessa. Caramba, é uma briga em 3 frentes diferentes, então. Um projeto esportivo autoral aqui no Brasil, a glória continental na Argentina e o sonho europeu em Portugal. O Atlético precisa encontrar um argumento muito forte no meio disso tudo. E ainda temos que considerar o vendedor.
O Júnior Barranquilla não está nem um pouco desesperado. A fonte destaca um ponto crucial. Eles garantiram vaga na Libertadores de 2026. Eles não têm nenhuma urgência de vender seu principal jogador. Pelo contrário, a tendência é que façam um jogo duro, como diz a matéria. Eles podem simplesmente virar e falar: obrigado pelo interesse, mas a gente precisa dele para a nossa campanha na Libertadores. Se quiserem tirar ele daqui, o preço é este. E colocar um valor lá no teto. Exatamente. A vaga na Libertadores é um trunfo esportivo e principalmente de negociação. Eles sabem que tem um ativo valiosíssimo nas mãos, que está no auge da forma e que tem uma fila de compradores poderosos na porta. Pro Atlético, aquela postura inicial de monitoramento vai ter que em algum momento se transformar numa ação muito rápida, muito agressiva e, sejamos sinceros, muito cara. Não dá para ganhar um leilão desses com uma proposta tímida. É uma verdadeira partida de pôquer de altas apostas. O timing é tudo. Se o Atlético age cedo demais, pode inflacionar o mercado. Se espera demais, um dos concorrentes pode fechar um negócio. É uma prova de fogo para a diretoria. Sem dúvida. Cada concorrente ataca por um lado. O Fluminense ataca com o projeto tático. O River com a história. O Porto com o futuro na Europa. O Atlético precisa encontrar o seu diferencial. Talvez seja o projeto de ser protagonista absoluto, talvez a estabilidade financeira, a força da torcida. Será um teste gigantesco. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Juntando todas as peças, o que a gente tem é o Atlético identificando um alvo cirúrgico. Um jogador que parece desenhado para resolver uma necessidade tática futura do time. Um ponta veloz, driblador, para rejuvenescer o ataque e dar mais repertório. Só que essa missão, que parece simples no papel, é na verdade uma batalha de bastidores contra gigantes do continente e da Europa. Isso nos leva a uma reflexão final que vai um pouco além da própria notícia. A gente discutiu muito sobre a dificuldade e o custo de contratar um jogador como enamorado, com essa concorrência toda, né? Mas talvez a questão mais importante para o planejamento do Atlético não seja apenas o custo de conseguir esse jogador. A questão mais profunda pode ser qual é o custo de não conseguir um atleta com esse perfil. Se essa peça que parece tão chave no projeto para 2026 escapar por entre os dedos, qual é o plano B? O mercado oferece outras opções com essa mesma capacidade de quebrar defesas? Ou ele é um talento tão raro que perdê-lo significa repensar toda uma estratégia de evolução do time? A busca por enamorado é tão reveladora quanto o que o clube fará se ela, no final das contas, não der certo.